Capítulo 989, Estrela Espiritual Flamejante. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim Bang. O navio espiritual rompeu as barreiras da grande dimensão em que o Palácio Grito da Fênix estava localizado e chegou ao principal mundo Atlas. O navio espiritual atravessou o espaço e ativou o grande deslocamento pelo vazio. Para viajar através em um mundo primário do reino dos deuses, era preciso usar o grande deslocamento pelo vazio. Se não usassem, levaria dezenas de milhares de anos ou mesmo centenas de milhões de anos para voar de um lado para o outro. O navio espiritual voou mais e mais alto. Rapidamente, os 100.000 pés de altura das montanhas e os rios de centenas de milhas de comprimento do mundo se tornaram vagos, encolhendo para pequenas partículas de poeira. Mesmo assim, o continente principal do mundo primário ainda era infinitamente amplo. O tamanho de um mundo primário era difícil de medir mesmo quando se usava trilhões de milhas como unidade. Li Ming estava em uma vigia e observava o infinito vazio dentro dos céus do mundo Atlas, profundamente chocado. Embora ele já tenha lido pergaminhos de Jade para uma breve introdução do reino dos deuses, ele ainda estava chocado com sua vastidão ao testemunhá-lo com seus próprios olhos. Os grandes mundos do reino dos deuses não só incluíam o mundo primário, mas também o espaço que o rodeava, assim como os incontáveis corpos celestes neste espaço. Antes, quando o navio espiritual passou por um grande deslocamento pelo vazio há pouco, eles já tinham viajado trilhões de milhas do continente em que estavam anteriormente. Ao longo do caminho, Li Ming viu pontos brilhantes quase infinitos no céu, cada ponto representando uma estrela celestial. No universo, todas as estrelas celestes representavam um corpo celeste, chegando a formas e contornos quase infinitos. Essas estrelas celestes eram grandes e pequenas. Alguns eram estrelas de fogo em chamas, alguns eram planetas enormes, alguns eram meteoros gigantes e alguns eram buracos negros que eram conhecidos como a existência no universo mais próxima da energia Ongmen. Havia inúmeras estrelas celestes, e a maioria delas tinha ambientes extremamente pobres, quase sem energia de origem do céu e da terra. Essas eram estrelas desoladas, inadequadas para a sobrevivência de mortais ou artistas marciais. Mas havia algumas estrelas celestes com rica energia de origem do céu e da terra e estavam cheias de vida vibrantes, com muitos mortais vivendo nelas. Os recursos que eles tinham não podiam ser comparados com os do mundo primário, mas eram muito superiores aos dos reinos inferiores. Em meio a essas estrelas, mestres do reino Mar Divino, mestres do reino da transformação divina e até mestres do reino Lorde Divino surgiriam. Havia até algumas estrelas que foram desenvolvidas por artistas marciais como seus territórios ou moradias pessoais. Esses artistas marciais eram frequentemente os anciãos supremos do reino dos deuses. Eles se mantinham isolados do mundo. Mas uma vez que eles aparecessem, eles assustariam uma área inteira. Quer se trate dos tempos antigos ou os atuais, as estrelas que existiam nos céus de um mundo primário do reino dos deuses sempre tiveram artistas marciais vivendo nelas e potências ocultas com suas próprias moradias. Naturalmente, havia inúmeras chances de sorte que foram passadas pelo tempo. Nessas estrelas, havia um número imensurável de tesouros raros para se obter. Havia cavernas de antigas bestas viciosas e até coves escondidos de bestas divinas. Se alguém pudesse explorar completamente essas estrelas, a riqueza que elas encontrariam seria infinita. É claro que, mesmo que uma potência do reino Lorde Divino passasse toda a sua vida explorando essas estrelas, eles nem sequer conseguiriam visitar 100,000 delas. Irmão aprendiz Júnior Lin, você está gostando da paisagem? Vamos lá, essa jornada durará de 20 a 30 horas. Vamos para o refeitório e comer alguma coisa. Um homem alto foi até Li Ming. Ele era o protetor Liu, responsável pelos discípulos novatos. Uma vez que um artista marcial atingisse o reino de Li Ming, eles poderiam afastar a fome para sempre, absorvendo a energia de origem do céu e da terra para seu próprio sustento. Ainda assim, comer boas refeições trazia satisfação e prazer, e a comida do Palácio Grito da Fênix era feita de materiais celestiais refinados. Comer este tipo de comida era muito benéfico para o cultivo de um artista marcial.
Enquanto caminhavam para o refeitório, muitas pessoas reconheceram Li Ming ao longo do caminho. Eles olharam para ele com grande respeito em suas expressões e alguns até abriram caminho para ele passar. Isso era prova de que o prestígio de Li Ming no Palácio Grito da Fênix já estava estabelecido firmemente. O mundo era assim. Se uma pessoa de repente tivesse uma grande realização, eles frequentemente despertariam a inveja e exclusão de outros. Essas pessoas invejosas podem pensar que os sucessos dessa pessoa eram devidos apenas à sorte e algumas pessoas até queriam tomar suas conquistas. Mas se essa pessoa tivesse uma realização ainda maior mais uma vez, então isso seria uma prova de que eles tinham força que outros não poderiam rivalizar. As outras pessoas invejosas se calariam lentamente e sua inveja seria substituída por respeito e admiração. Li Ming derrotando o Yanguang sem dúvida consolidou sua posição. Claro, nada era absoluto. Ainda havia muitas pessoas que imaginavam Li Ming como seu rival e o levaram como o objetivo que tinha que superar no futuro. Zhou Fei, aquele que passou por nós agora era Li Ming. Ele é a pessoa no Salão da Fênix com as maiores atenções agora. Comparado a ele, ainda temos um longo caminho pela frente. Depois que Li Ming passou, um homem de manto azul falou com um homem de armadura vermelha. Um longo caminho. Sim, está certo, o caminho que eu quero percorrer é de fato longo. Mas esse é apenas o caminho para se tornar o mestre do palácio ou Lorde Sagrado. Quanto a Li Ming, vou superá-lo mais cedo ou mais tarde. Quando entrei na seita, só consegui entrar no nível mais baixo do Salão Pássaro de Fogo, mas isso é apenas por causa do meu passado. Eu não sou como Li Ming. Eu não tenho que me prender na coxa de um vice-mestre do palácio e ela me recomendar para que eu entre diretamente no Salão da Fênix. Se eu quiser entrar no Salão da Fênix, só posso fazer isso cruzando a 9ª etapa da destruição da vida. Mesmo com tudo contra mim, eu ainda fui capaz de confiar no meu status como um discípulo do Salão do Pássaro de Fogo para obter o primeiro lugar entre os discípulos novatos no torneio de qualificação. Quando o homem de armadura vermelha falou, seus olhos brilharam como uma luz confiante. Ele acabou de chegar à 8ª etapa da destruição da vida. O nome do homem com armadura vermelha era Zhou Fei. Ele veio de origens mortais comuns e era um discípulo do Salão do Pássaro de Fogo. No entanto, durante o torneio de qualificação para o julgamento de fundação da Fênix Ancestral, Zhou Fei ganhou de todos os seus rivais. Como um discípulo do Salão do Pássaro de Fogo, ele derrotou todos os outros talentos do Salão do Corvo Dourado e do Salão do Pássaro Vermelho, e conseguiu o primeiro lugar. Ele atualmente desfrutava de um grande destaque. No entanto, o que deixou Zhou Fei desconfortável foi que ele pensou que ele se destacaria desta vez e se tornaria o foco de todo o Palácio Grito da Fênix. Ele pensou que ele seria o próximo homem do momento depois de Li Ming. Que os anciões perceberiam que eram cegos para talento e desceriam até o Salão do Pássaro de Fogo para juntar os punhos e elogiá-lo. Mas a realidade não foi o que ele esperava. Ele só causou uma grande agitação dentro de Salão do Pássaro de Fogo e Salão do Corvo Dourado e a adoração de muitos jovens discípulos desses salões. No segundo melhor classificado, o Salão do Pássaro Vermelho, ele atraiu ciúme e exclusão e muitos até insistiram que ele só teve sorte. Quanto ao de mais alto nível, o Salão da Fênix, todos ignoraram, ninguém estava preocupado com ele desde o início. Comparado aos holofotes que Li Ming havia criado, ganhar o primeiro lugar no torneio de qualificações era como comparar uma pequena onda na frente de um vasto mar. Era simplesmente insignificante. Mesmo quando ele viu discípulos do Salão da Fênix e os cumprimentou, nenhum deles tinha ouvido falar dele. Era impossível para ele se reconciliar com isso. Ele conseguiu uma conquista tão grande, então onde estava a honra e a glória que ele merecia? Quando ele pensou sobre isso, Zhou Fei só poderia chegar a uma única explicação. Os discípulos do Salão da Fênix sempre mantiveram uma mentalidade de estar acima dos outros desde o começo e simplesmente olhavam de cima para todos, do Salão do Pássaro de Fogo, do Salão do Corvo Dourado e do Salão do Pássaro Vermelho.
Eles devem pensar que todos os outros discípulos não eram nada além de gafanhotos e formigas, e mesmo alguém que obtivesse o primeiro lugar seria apenas uma formiga ligeiramente maior. Esse tipo de desprezo o coração de Zhou fez arder em chamas. Você acha que nós discípulos dos 3 salões não somos nada além de formigas, mas o que você não sabe é que talentos mortais comuns como eu simplesmente não têm a chance de entrar no Palácio da Fênix se não alcançarmos a 9ª etapa da destruição da vida. Mas, mesmo assim, eu sou muito mais forte que a maioria de vocês. Zhou Fei respirou fundo, cerrando os punhos. Ele planejou surpreender o mundo em um único feito durante este julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Ele acreditava que, com tal resultado, as figuras de alto nível do Palácio Grito da Fênix finalmente o levariam a sério e lhe dariam a atenção que ele merecia. Ele se tornaria o foco de todos os olhares. Li Ming naturalmente não sabia que ele havia se tornado o objetivo que muitas pessoas estavam perseguindo. Enquanto ele comia, o navio espiritual sofreu grandes deslocamentos pelo vazio repetidas vezes, mudando de posição dezenas de vezes. Finalmente, o navio espiritual parou em frente a uma estrela vermelha flamejante. De longe, essa estrela de fogo parecia extremamente serena. Era apenas que a superfície dessa estrela estava coberta de manchas vermelhas, como a textura de madeira. Cercando esta estrela também estava um anel enorme. Este anel estendeu-se por milhões de milhas, passando pelos céus como um lindo e infinito arco-íris. Esta era a localização do julgamento de fundação da Fênix Ancestral, estrela espiritual flamejante. Esta estrela tinha apenas algumas centenas de milhares de milhas de diâmetro, era muito menor do que o planeta em que o continente da queda do céu estava. Quando o navio espiritual entrou na atmosfera da estrela espiritual flamejante, ele começou a colidir com a atmosfera e o atrito feroz resultou em chamas sem fim. Dentro da atmosfera da estrela espiritual flamejante, havia vórtices aterrorizantes de energia de origem do atributo fogo em todos os lugares. Ventos fortes de energia de origem do atributo fogo viajavam a milhares de milhas por segundo, 10 vezes a velocidade do som. Era mais correto dizer que, em vez de vento, eram na verdade ondas de choque. Se um mortal fosse atingido por essa brisa, eles seriam esmagados até a morte. Mesmo um artista marcial não suportaria tal impacto. Isso porque o que essas ondas de choque traziam não era ar, mas energia de origem do atributo fogo extremamente selvagem. Embora a estrela espiritual flamejante parecesse tranquila do lado de fora, se a pessoa olhasse com cuidado, eles poderiam descobrir o quão aterrorizante ela realmente era. Aquelas lindas manchas vermelhas que alguém podia ver de longe eram na verdade formadas pelos fortes ventos. Em um ambiente tão perigoso e brutal, era impossível que qualquer tipo de vida se formasse. Foi por isso que a estrela espiritual flamejante foi classificada como uma estrela desolada. Mesmo assim, para um artista marcial de alto nível, era na verdade um excelente local para um julgamento de fundação. Essa estrela espiritual flamejante era considerada o território do clã da Fênix Ancestral. O clã da Fênix Ancestral construiu muitos locais de julgamento dentro dela. Nós chegamos. Todos desembarquem do navio espiritual. Ancião Sun gritou como o líder do grupo. Ei, vamos irmão aprendiz Júnior Lin. A estrela espiritual flamejante não é um lugar para se divertir. Você deve ter cuidado. O protetor Liu, responsável pelos discípulos novatos, sorriu enquanto falava. Mas assim que a voz dele desapareceu, houve 2 gritos miseráveis que ecoaram. 2 discípulos novatos do Salão Pássaro de Fogo tiveram sua verdadeira essência protetora explodida pelos fortes ventos celestiais. Eles foram enviados voando para trás pela força de impacto. A energia de origem do atributo fogo feroz e selvagem do invadiu seus meridianos, fazendo com que vomitassem um bocado de sangue. Vários protetores voaram imediatamente para pegá-los. Um protetor expandiu sua verdadeira essência protetora para cobri-los e outro protetor injetou verdadeira essência em seus corpos. Só então os 2 discípulos conseguiram recuperar o fôlego. Os olhos do ancião Sun ficaram gelados. Ele disse friamente: que bando de tolos patéticos.
Embora eu não tenha avisado sobre os perigos da estrela espiritual flamejante, vocês deveriam ter percebido o quão duro o ambiente aqui era enquanto estava no navio espiritual. Mesmo assim, vocês saíram casualmente. Eu realmente não sei como tais idiotas conseguiram passar no teste de qualificação. Se pessoas como vocês dois entrarem em um reino místico para procurar tesouros com outros, o melhor que você conseguirá é ser bucha de canhão para os outros, sem necessidade de falar em obter benefícios ou chances de sorte. Depois de sair do salão do pássaro de fogo, vocês provavelmente perecerão no seu caminho de artes marciais. Esqueça tentar cultivar para reinos mais elevados. Vocês são ambos desapontamentos absolutos. O ancião Sun intencionalmente não avisou os discípulos novatos sobre os perigos da estrela espiritual flamejante porque ele queria testar seus poderes de observação. O resultado foi que eles realmente eram idiotas. Os dois discípulos já haviam sofrido miséria suficiente. Depois de ser publicamente repreendidos pelo ancião Sun, suas aparências ficaram brancas. Esses dois idiotas realmente desgraçam o salão do pássaro de fogo. Eu não posso acreditar que estou preso no mesmo salão que eles. Fei franziu a testa. Ele estava com vergonha em seu coração de estar no mesmo grupo que essas pessoas. Ah, eles são verdadeiramente desgraças. Mas para os discípulos com cultivo inferior, mesmo que eles saibam dos fortes ventos celestiais da estrela espiritual flamejante de antemão, ainda é difícil resistir mesmo se eles aplicarem sua força total. É por isso que o Palácio Grito da Fênix tem uma competição de qualificações tão rigorosa que remove mais de 99 dos discípulos. Apenas observe, muitos discípulos nem sequer poderão ficar pisar na estrela espiritual flamejante. O homem vestido de azul que acompanhava Zhou Fei disse casualmente.